Gostaria de dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes, agradecer o interesse e a disponibilidade em pleno domingo para frequentar e participar desse evento que é tão importante para nós e que nós estimamos que também seja muito relevante para o próprio sistema registral brasileiro. Para dar início a este nosso trabalho, eu preparei uma pequena fala que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque hoje de manhã, quando eu acordei, eu ouvi um som antigo da Carole King, e eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei refletindo a importância da criação de nexos, de solidariedade, de amizade, que é uma forma diferente de realizar um trabalho. Justamente ela fala do amigo, de ter um amigo, de poder contar com um amigo nas horas mais difíceis, né? E fala que no inverno, na primavera, no verão, no outono, este amigo está ali sempre presente. Para quem é mais velho, essa é uma música muito bonita que atravessou o tempo e vai ficar como um signo de uma época e representa muita coisa valiosa. Para nós, do S-Rei, o tempo passou, as horas voaram, elas foram consumidas em noites insones, nos dias radiosos, nas angústias, nas alegrias da faina que cercou a realização dessa POC. Assim mesmo, POC, Prova de Conceito do S-Rei, Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. Foi duro, foi lindo, foi intenso, foi belo. Atravessamos o ano navegando mares, galgando o cimo de grandes montanhas, descendo aos vales, deparando-nos com armadilhas de caminho, cismamos com os abismos, sonhamos com o impossível. Lembrei-me da aventura de Jasão e os argonautas, heróis mitológicos que partiram do mar Egeu rumo a Cólquida, hoje atual Geórgia, no Mar Negro, em busca do velocino de ouro, a lã de ouro do carneiro alado crisómalo, símbolo de poder e de autoridade. Conta o mito que Jasão reclamava o trono que por herança e direito lhe pertencia e que fora usurpado por Pélias, meio-irmão de seu pai. Este lhe dá uma missão quase impossível, sabendo-a muito perigosa, sabendo-a muito difícil. Com isso, buscava afastar Jasão do trono, impondo-lhe uma dura tarefa e um grande desafio. Eis que os heróis, os melhores de seu tempo, saíram de peito aberto, velas enfunadas a bordo da nau construída por Argos, inspirado por Atenas, enfrentando procelas, vencendo calmarias, atravessando tempestades, ultrapassando rios e montanhas, desafiando a sorte e os perigos nesta incrível aventura. Nós sabemos que Jasão, afinal, conquistou o Tozão de Ouro e pôde voltar à sua casa e reclamar o trono, aquele trono que havia sido usurpado. A ideia do S-Rei, por justiça, por esforço, por talento de todos que estão aqui hoje presentes, este S-Rei é um belo fruto desse trabalho. Desafiados a empreender a tarefa ingente de pôr em prática o elegante modelo especificado há uma década, Dr. Marcelo, há uma década nós começamos esse projeto. Esses heróis se lançaram a uma missão que, vista em retrospectiva, seria facilmente considerada impossível. A verdade é essa. Mas eis que realizamos o impossível. Provamos que uma boa ideia a tudo pode sobreviver. Mesmo as mais belas obras inacabadas, as capelas imperfeitas, as sinfonias partidas, os esboços geniais, tudo isso resiste ao tempo e aos homens como prova, como testemunho de que as boas ideias, assim como os registros, não morrem jamais. Eles ainda hoje nos maravilham. Amigos, a verdade, a beleza, a justiça são simplesmente indestrutíveis. Devo à coordenadora desse projeto,
a engenheira Adriana Unger, do Nier Lab, a direção, a confiança, a decisão corajosa de empreender esta jornada de grandes desafios. A querida Nathalie Cruz, que encarnou a figura heróica do mito argonáutico, embarcou no projeto com confiança, com dedicação, com sacrifício pessoal, com muito trabalho, vencendo desafios e triunfando sobre as dificuldades. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome dessas mulheres corajosas, geniais, agradeço e cumprimento a todos os que, direta ou indiretamente, contribuíram e estiveram envolvidos com este belo trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Mercê de Deus e da confiança de cada um, nós lhes entregamos o Velocino de Ouro. Muito obrigado. Bom, gente, boa tarde a todos. Agradeço muito ao Sérgio aí o convite, né, para estar participando desse evento, que é, de alguma forma, histórico, né? Eu, ao longo desse ano, vários momentos, né, lembrei que se fazia 10 anos, esse ano, né, da aprovação da lei do registro público eletrônico, e nós não tivemos, né, nenhum debate assim substancial sobre essa passagem. Eu não acho que seja por acaso que isso tenha acontecido. Acho que é uma coisa para nós refletirmos. E talvez agora, né, esse encontro, né, nessa mesa, assim, seja um momento, assim, privilegiado para a gente fazer essa reflexão, tá? Bom, o Sérgio não me falou explicitamente isso, mas eu imagino assim que a expectativa em relação à minha participação seria um pouco relatar, né, um ponto de vista da construção do registro eletrônico, sim, externo até o próprio registro, né? Na ocasião em que a lei foi aprovada, eu ocupava uma função no Ministério do Planejamento, né, do Governo Federal, né, e, na época, a gente participou, né, de discussões, né, assim, preliminares e após, né, a aprovação da medida provisória, né, que originou aí a lei do registro público eletrônico. Então, assim, eu me preparei aqui para fazer uma fala muito breve, né, relatando assim 3 pontos, né, que eu considero assim que eu poderia talvez aqui trazer, que seria uma lembrança de como eu via o registro público eletrônico em 2009, como eu via essa passagem desses 10 anos, né, o que é que aconteceu desde lá, e como eu vejo um pouco hoje isso, né, talvez com outra perspectiva, tá? Então, a minha fala, peço desculpas, né, talvez até gere algum tipo de ruído, né, assim, uma coisa externa, né, uma visão pouco alinhada, muitas vezes, com a própria atividade, vamos dizer assim. Tá? Então, na época, né, rememorando, no Ministério do Planejamento, a gente constituiu, né, um grupo, né, eu representei o Ministério do Planejamento num grupo que foi constituído pelo governo, né, que ficou conhecido como o Decreto Sem Número, né, que foi um decreto que foi publicado, né, com o objetivo de revisar vários aspectos, né, da legislação dos registros públicos. Né. Eu lembro que o Dr. Flausilino participou, todas as entidades foram convidadas, em alguma ocasião, a participar e debater e apresentar propostas, né, de revisão legislativa. Lembro da doutora Patrícia Ferraz também e vários outros colegas, né, que participaram dessas discussões. E, na época, né, eu participava também de um grupo de trabalho, né, mais voltado aí para o registro civil, né, que foi um esforço, né, de erradicação do subregistro, criado em 2007. Né, e, por conta disso, acabou que a gente tinha uma interlocução e sempre era convidado assim, para, de alguma forma, contribuir com temas relacionados com o registro público, pelo simples fato de que, no governo, pouquíssimo se conhece do extrajudicial. Pouquíssimo. Né? Pouquíssimo mesmo. Então, quem tinha um pouco de conhecimento, como nós tínhamos, a gente era convidado para, de alguma forma, contribuir e participar. E, na época desse grupo, né, eu lembro que surgiu essa proposta do registro público eletrônico. Claramente, assim, foi uma proposta que foi incorporada, né? Foi uma proposição externa ao governo, mas que foi incorporada, apoiada de alguma forma,
Daí nós discutimos quais seriam os pontos que poderiam eventualmente ser ali ajustados, né, naquela proposta legislativa que foi encaminhada como medida provisória. Foi aprovado, todos conhecem, né, a Lei 11.977, né, que eu acho que é um marco, né, extremamente relevante. O que eu vou trazer aqui é um pouco, não vou aqui falar da lei nem nada, mas é destacar alguns pontos de como na época a gente percebia. Então, a primeira reação que nós tivemos, né, após a aprovação da medida provisória foi, bom, precisamos agora buscar a regulamentação. Construir coletivamente a regulamentação. A experiência que a gente tinha tido, né, em relação ao registro civil tinha sido muito positiva nesse sentido. No grupo que foi criado naquela época, né, alguns elementos importantes surgiram. Por exemplo, nesse grupo que era especificamente voltado para o registro civil, né, uma coisa foi criada que hoje é utilizada e amplamente, né, conhecido por todos, né, que é o Cadastro Nacional de Serventias. Foi construído a 6 mãos, pelo Poder Executivo, pelo CNJ e pelos representantes das associações. É uma contribuição, de alguma forma, que aquele grupo deixou e que acho que até hoje é relevante do ponto de vista de estruturação das informações, né, para o registro público. Então, bom, baseado em alguns casos, né, de sucesso que a gente tinha tido, de trabalho cooperativo, né, entre esses 3 atores, vamos falar assim, né, as próprias entidades, o CNJ e o Poder Executivo, a gente propôs, né, a gente chegou a desenhar uma minuta de regulamentação do registro público eletrônico. Né? Aqui é só uma imagem. Né? Essa minuta nunca foi publicada, nunca foi aprovada, porque em algum momento chegaram e falaram, olha, esse não é um tema do Executivo, tá? Deixem que o próprio CNJ vai regulamentar o registro público eletrônico. Então, ok. Aquilo, né? É uma questão de orientação. Né? Eu estou trazendo isso aqui porque, de alguma forma, eu acho que esse é um tema que tem um impacto no registro público eletrônico de uma forma geral. Porque a gente viu, né, após esse período, né, de 2009, a regulamentação do registro público eletrônico aconteceu de uma forma pouco harmônica. Tá? Vou voltar a falar isso um pouco mais adiante. Mas, principalmente, eu diria assim, que houve um afastamento. Né? Desculpa falar isso assim, tá, Sérgio? Eu acho que estou tentando aqui só traduzir aquilo que eu, de alguma forma, vi e como eu penso. Houve um afastamento desses 3 atores, né? Das entidades representativas, do CNJ e do Executivo, de um trabalho cooperativo, que, de alguma forma, claro que tinham atritos, mas que, de alguma forma, chegavam num resultado que ali aquele resultado era pacificado entre todos. E nós temos uma situação hoje que você tem regulamentações do Executivo se referenciam à Lei 11.977, regulamentações do CNJ referenciam a Lei 11.977 e muitas vezes não são harmônicas. Citar aqui o caso do CIRC e da CRC, citar aqui o caso do SINTE e do SREI e vários outros exemplos que assim, acabam que não tem uma harmonia, vamos falar assim, nas concepções de base, né, dessas regulamentações. Então, eu diria assim, que naquele momento, esse foi um ponto assim, que eu queria destacar, que eu acho que uma governança mais compartilhada em relação ao registro público eletrônico é absolutamente necessário para o sucesso dessa iniciativa. Né? Porque, de fato, assim, não acredito que seja possível, né, que esse projeto seja desenvolvido plenamente sem o protagonismo dos próprios registradores. Isso eu aprendi desde cedo, nesse trabalho, que os próprios registradores é que têm que liderar um processo voltado para a implementação de uma política voltada para a sua própria atividade. Não tenho dúvidas disso. Mas um grande envolvimento, né, do Poder Judiciário, por meio do CNJ, e uma participação, sim, do Executivo, eu acho que é necessária. Né? O Sérgio gosta muito de imagens, então eu trouxe também aqui uma imagem que eu acho que assim,
sim, a gente tem que ter de uma forma, uma governança compartilhada, e o Poder Executivo ele tem um papel legítimo em relação ao registro público eletrônico, e que, de alguma forma, essa governança ela precisaria ser resgatada. Não sei como. Essa ideia de um trabalho cooperativo entre esses atores. Tá? Bom, não são assim, talvez mensagens muito claras, assim, ou muito, né, eu não queria trazer de forma muito explícita, mas o que a gente viu depois disso, né, nesse segundo momento, após a publicação da lei, né, foi muito ruído. Até hoje, a gente tem essa desarmonia. De alguma forma, né, o registro público eletrônico era um elemento de grande integração do funcionamento do registro público no Brasil, também trouxe muito ruído entre as próprias instituições representativas, né, entre o governo e o registro público, então, e que é um dreno para a energia e para os recursos e para a capacidade, né, de implementar, né, essa grande obra, né, que é o registro público eletrônico. Né. Não tem como, né, a gente, eu acho, ver assim, não tem como a gente fazer um balanço que seja puramente positivo ou negativo. A gente tem grandes iniciativas positivas. Eu vou citar aqui do Registro Civil. Assim, me desculpem os colegas do Registro de Imóveis que estão aqui em grande maioria, mas acho que foi talvez o segmento que mais avançou em relação a essa questão da integração dos registros públicos no Brasil, mesmo sendo talvez o segmento que tenha mais dificuldades em termos de recursos, mas houve um esforço colegiado, grande, para se atingir esse objetivo. Tá? E talvez aqui vocês estejam estranhando, mas que imagem é essa, né? Mas o que é isso, né? Isso aqui, na verdade, é um portal, dentre vários. Eu peguei um, mas tem vários, que não é claro quem está por trás desse portal. Eles prestam serviços relacionados com registros públicos. A gente não sabe, assim, são empresas, claramente, mas são intermediários, claramente, mas, bom, qual é a legitimidade desse serviço? Então, assim, um dos pontos que eu acho que mais fragiliza, na perspectiva da governança, né, é a gente não ter uma clareza, vamos dizer assim, em relação à implementação desses serviços em meio eletrônicos relacionados com registros públicos. Né? É extremamente, na minha opinião, assim, danoso para a imagem do registro público e é também, de alguma forma, preocupante, né? Porque assim, confunde as pessoas como se o registro público fosse uma atividade privada como um negócio, o que não é bem isso. Né? Não é bem isso. Né? Muito se fala, e eu acho que é extremamente, né, pertinente, o modelo de delegação do registro público no Brasil. Eu aprendi a acreditar nesse modelo de delegação. Ele tem virtudes. Agora, na implementação do registro público eletrônico, de alguma forma também, tem que haver transparência em relação a quem presta esse serviço em meios eletrônicos. Quem são essas plataformas? Quem coordena essas plataformas? Né? Então, se hoje, né, eu falei que, bom, minha contribuição aqui tem alguns ruídos, né? Então, veja, da mesma forma que os cartórios são fiscalizados pelas corregedorias, em algum momento essas plataformas também vão precisar ser fiscalizadas. Por medidas de transparência, por medidas de eficiência, né, e de fidelidade a um modelo que foi previsto na Constituição, em que há uma delegação clara a entidades que são selecionadas dentro de critérios públicos. Bom, desculpe se eu estou aqui também trazendo alguns temas que não são, né?
essa figura aqui eu trouxe porque, do ponto de vista da tecnologia, muito se fala de blockchain, né? Isso aqui é uma pesquisa feita pelo Gartner, que é o maior instituto, né, de assessoramento em termos de tecnologia, né? E aqui ele trouxe em 2018 quais são as tecnologias que estão realmente fazendo a diferença nas organizações. Aqui não é expectativa, aqui é o que de fato as organizações estão investindo. A gente vê que blockchain é uma coisa que está assim, lá embaixo, não chega a 10%, nenhum segmento da indústria de fato está usando. Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque eu vejo, assim, nesses últimos anos, se fala tanto de blockchain, se fala tanto disso, mas assim, se discute tanto, se coloca isso como uma ameaça, mas é uma coisa tão vazia, na minha opinião, desculpa usar esse termo, é só uma tecnologia. A gente tem N outras tecnologias que são necessárias do ponto de vista da implementação do registro público eletrônico. E eu diria assim, que talvez o maior desafio, né, não é tanto tecnológico, né? Quando a gente vê o surgimento ali do registro público eletrônico, né, em 2009, aquilo ali, de alguma forma, era extremamente desafiador, e continua sendo desafiador até hoje, né? Então, não é uma mudança trivial, não só do ponto de vista da tecnologia, mas do ponto de vista, principalmente, da coordenação, né, entre os atores envolvidos. Há uma mudança aí que não é só de plataforma tecnológica, é uma mudança de coordenação, uma mudança da forma de prestar o serviço, uma mudança da forma de financiar a prestação do serviço, de remunerar a prestação do serviço. São muitos aspectos, né? Então, eu escuto muito, né, algumas pessoas. A gente está aqui para, na verdade, celebrar aí, né, a POC do S-Rei, né, e algumas pessoas se referem ao S-Rei como se fosse algo ideal, algo idealizado, algo que, olha, o Brasil não está pronto para um registro puramente eletrônico, né? O que eu me pergunto é, e quando o Brasil vai estar pronto para o registro eletrônico? Quais são os requisitos para a gente estar pronto, né? Então, na verdade, sim, é desafiador, sim, tem pressupostos do ponto de vista de tecnologia extremamente desafiador, né? Mas aqui, esse é um quadro da implementação do processo judicial eletrônico, 2009 a 2018. E a gente vê que, bom, estamos chegando a quase 90%. Será que o desafio não é semelhante? Será que não é possível, né, avançar nesse sentido também? Eu tenho certeza que sim, né? A lei previa a implementação em 5 anos. Acho que todos nós sabíamos que 5 anos não era realizável, né? Eu imaginei ali, quando foi publicado, né, eu imaginei, bom, 5 anos não, mas talvez em 20 anos a gente consiga, um número um pouco assim cabalístico, né? Eu continuo acreditando nisso. A gente está num percurso, né, um saldo positivo, na minha opinião, né, mas que precisa, de alguma forma, identificar onde é que estão os gargalos, onde não se conseguiu impulsionar, de fato, né, isso aí. E eu vou me ater só a um ponto, né, para encerrar aqui a minha contribuição, que o processo judicial eletrônico ele não ocorreu só como um processo tecnológico aqui, né. Para que ele fosse realidade como ele é hoje, né, houve um grande investimento por parte dos tribunais em governança de tecnologia de informação, em aprimoramento dos processos de coordenação da tecnologia da informação. E o resultado veio gradativamente e sustentavelmente. Esse é o ponto, na minha opinião. A grande dificuldade não é tecnológica, por mais que também tenha desafios tecnológicos, não é uma tecnologia trivial, mas o grande desafio, na minha opinião, continua sendo encontrar uma forma de governança que seja compatível com a atividade, que tenha a liderança dos registradores públicos, mas que atenda aos anseios do Poder Judiciário, do Poder Executivo e da sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer muito, antes de mais nada, agradecer ao Sérgio por essa oportunidade única.
que marca esse domingo paulistano agradável e que faz a gente lembrar de tantos fatos que fizeram a gente chegar até aqui. Eu ouvi aqui o Cláudio, eu diria que o que eu vi era tudo o que eu falaria se eu pudesse ter preparado alguma coisa antes desse jeito. Aí eu penso, não há nada que eu pudesse dizer aqui que reparasse alguma coisa do que eu ouvi, é exatamente o que eu penso. O S-Rei é um verdadeiro sonho mesmo, como o Sérgio. É um encontro quase poético nessa tarde, assim, porque faz lembrar, faz rememorar o que aconteceu há 10 anos, quando vinha a Lei 11.977, e justamente naquele ano nós tivemos a oportunidade de receber, eu estou aqui fazendo um registro histórico, de receber uma transferência de recursos para o CNJ, que foi oferecida naquele fim de 2009, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, justamente para fazer investimentos na área do registro eletrônico. Foi aí que começou a nascer o embrião da ideia de se criar um grupo de trabalho para se imaginar então o desenvolvimento de algum projeto nesse sentido, para dar efetividade à regra que era recente ainda da Lei 11.977. Avançamos, isso foi no final de 2009, avançamos em 2010, celebrando esse termo de cooperação técnica com o Ministério. O Braga chega, eu faço aqui o registro, chega justamente nesse momento, e aí se forma, quase de forma mágica mesmo, uma convergência de fatores, quer dizer, ideias, pessoas, recursos, lei que pudesse nos proporcionar iniciar esse trabalho. Ele foi começado, foi passo a passo, veio a contratação de quem ia fazer o desenvolvimento dos requisitos do S-Rei, veio o batismo do S-Rei, a discussão, que nome nós vamos dar, S-Rei, começou a ser usado, mas ainda não era oficial. Aos poucos ele foi se tornando, até que depois acabou mais tarde se tornando oficial mesmo, na medida em que ele entrou na própria legislação federal, na lei de 2016, né, a medida provisória de 2016. Mas tem tanta coisa que aconteceu nesse período, e coisas assim que, por exemplo, um registro que eu faria aqui, é curioso, porque para mim isso marcou sempre. Nós fizemos depois um grupo de trabalho para tratar da gestão documental arquivística dos documentos digitais, especialmente voltados para o extrajudicial. Mas o nascimento desse grupo de trabalho aconteceu de uma forma que parece que veio de cima para baixo. Eu queria falar com alguém que se chamava Jaime e trabalhava na Biblioteca Nacional, com quem nós vínhamos trabalhando, fazendo alguns trabalhos. E pedi à secretária que ligasse para esse Jaime na Biblioteca Nacional. E quando ela faz a ligação, ela me passa, olha, o doutor Jaime está na linha. Eu atendi e comecei, Jaime, ele disse sim. E eu comecei a conversar com ele, como em continuação do que nós vimos falando. E ele, de repente, me interrompeu e disse, não, deve haver algum engano.
eu nunca falei com o senhor e não sei quem o senhor é, mas o que o senhor está falando me interessa muito. Né? Aí eu disse, não, mas como assim? Ele falou, o senhor está falando do Jaime Spinelli, porque eu percebi que o senhor está falando do Jaime Spinelli, que é lá da Biblioteca Nacional. Eu não, eu sou o diretor do Arquivo Nacional. A secretária se enganou e, em vez de ligar para a Biblioteca Nacional, ligou para o Arquivo Nacional. E por acaso, os dois eram Jaime. Isso, Jaime Antunes. Mas aí o Jaime disse, não, o senhor está querendo falar com o Jaime Spinelli, mas como isso que o senhor falou me interessa muito, e nós precisamos marcar uma reunião. Marcamos imediatamente uma reunião no Rio de Janeiro, para daí um pouco. E daí nasceu o grupo de trabalho de gestão documental do extrajudicial, do documento Nátria Digital, criado no âmbito da Casa Civil, então, por iniciativa do próprio Jaime Antunes. Mas veja que foi uma coisa providencial, né? Uma coisa que não que nós não chegássemos lá, mas foi antecipada, um fato que se antecipou por obra do universo, dessas energias que tinham que conduzir a isso. Quer dizer, ali se desenvolveu um trabalho interessante, bastante, com reuniões, acho que quinzenais praticamente, ou pelo menos a cada 3 semanas, no Rio de Janeiro, no âmbito do Arquivo Nacional, onde se fez uma ligação entre o trabalho que vinha sendo desenvolvido em São Paulo para desenvolvimento do SREI e o trabalho no Rio de Janeiro, no âmbito do Arquivo Nacional. Eu por acaso, como eu estava lá, eu acabei coordenando tanto um grupo quanto o outro e ficamos nesse eixo, Rio, São Paulo, Rio, Brasília, trabalhando nesse aspecto. Isso tudo me fez lembrar agora como essas coisas aconteceram de forma tão mágica. O SREI, no final, praticamente, aí avançou a gestão do ministro Peluso. No final dos 2 anos, ele estava a primeira parte que nós tínhamos programado, que era a elaboração dos registros pronta. Mas faltava tempo mesmo, e é por isso que eu me reporto aqui ao que ele disse, faltava tempo para continuar. A administração pública tem dessas coisas, de às vezes a mudança traz descontinuidade, aconteceram também outros fatores, citados também aqui pelo Cláudio, que é, vamos dizer, dentro da própria instituição, alguma falta de harmonia, vamos dizer, de pensamento, do ponto de vista de pensamentos, de convicções, e isso talvez tenha levado a caminhos diferentes. Sobreveio mais tarde essa questão do SREI, né, que aí o Executivo avança também num outro rumo. Então, quer dizer, cada coisa veio nascendo aos poucos de lá para cá, até que em 2016 nós tentamos ainda retomar isso tudo numa medida provisória que, por acaso, outra vez fomos chamados a trabalhar e criamos o Operador Nacional do Registro Eletrônico ali, justamente com a ideia de que, porque se a Lei 11.977 pretendia cometer aos registradores as atribuições de desenvolver o registro eletrônico, mas ela dizia os registradores e não este ou aquele, e ninguém tomava iniciativa a não ser do jeito que nós fizemos antes, como pudemos fazer no âmbito do CNJ. E a ideia do SRE era uma forma de reunir os registradores em torno de uma entidade que nasceria e com essa possibilidade de ter essa governança
não escapar também do poder judiciário, tanto que a própria lei imagina a criação do agente regulador, que seria, ou né, que está na lei, a Corregedoria Nacional de Justiça, que tem competência e atribuições no país todo, de modo que ela poderia, mas de uma forma ágil, porque do mesmo jeito que ele citou, quem tomaria iniciativa, a ideia do SREI, quem toma a iniciativa são os registradores, quem desenvolve são os registradores. A Corregedoria legitima os atos dos registradores por meio dessa figura de um agente regulador. Quer dizer, então, na medida em que o registrador emite a norma técnica para instituir o registro eletrônico, ou atualizar, ou avançar, o que for, a Corregedoria Nacional poderia ficar omissa, silente, e com isso as normas vão entrando em vigor. Ela pode ao mesmo tempo caçar, ela pode, ou então ela poderia não homologar explicitamente, mas de um modo, num desenho institucional muito mais ágil, próprio para as necessidades de um registro eletrônico que precisaria ser atualizado diariamente, com as inovações e com o avanço da tecnologia diariamente, coisa que o judiciário evidentemente não teria nunca uma agilidade para isso, e nem é próprio para ele fazer isso. Ele é o regulador, mas ele não é aquele que utiliza, aquele que precisa desenvolver para si mesmo, como não é o registrador que deve fazer para si mesmo. Essa seria uma forma, portanto, pensada de um modelo onde o judiciário não está de fora, justamente porque ele é o órgão fiscalizador, ele é o órgão regulador, mas ao mesmo tempo de uma forma mais ágil, mais, vamos dizer, pensada de forma ao contrário. Quer dizer, não é ele que emite normas, ele só homologa as normas. Isso está aí. Eu acho que, outra vez, o caminho se abre para que as coisas prossigam, assim como aquele telefonema lá de trás do Jaime. Eu acho que ali, outra vez, as coisas podem se retomar. Isto aqui é um marco, na minha visão. O Sérgio tem essa visão muito clara das coisas, de ter essa inspiração de trazer as pessoas num grupo tão seleto e restrito, que possa pensar junto para poder criar, fazer um embrião disso, para poder retomar o caminho. Eu não acredito que isso aqui seja simplesmente, Sérgio, um fechamento de um ciclo, de uma obra inacabada, mas é uma amarração que se faz de um trabalho que se fez lá atrás e que proporciona, na minha visão, que se dê um passo adiante, e que aqui, então, não é um fim, uma amarração, mas é uma amarração para o início de um novo ciclo que se abre daqui para diante, para a inevitabilidade. O registro, para mim, eletrônico é inevitável, ele vai acontecer, queira ou não, de uma forma ou de outra. Agora, se pudesse ser desta forma que eu ouvi, quer dizer, com esta visão que o Cláudio aqui deixou, eu acho que seria muito mais, atenderia muito mais aos anseios da sociedade, aos anseios dos registros públicos no Brasil, aos propósitos do Poder Judiciário, do Poder Executivo, da administração pública em geral. Eu não quero falar muito, era um breve retrospecto assim, rápido, do que foi um trabalho que eu me sinto
cada vez que lembro disso tudo, é como se fosse mesmo lembrar de um sonho que ainda está, que eu ainda estou sonhando. E continuo, e tenho convicção de que nós vamos chegar lá. Eu vou passar aqui para o Braga. Viveu comigo tudo isso. Parabenizo também a organização, Sérgio. Acho que é tão importante documentar as coisas, né? Registrar para a gente ir lá na frente olhar, lá na frente iremos olhar para trás e ver o que é que estávamos pensando nesse momento. E o que aconteceu daqui para frente, né? Então a gente consegue hoje, né, com esse registro de 10 anos, voltar lá para 2009 e ver o que estava acontecendo naquele momento, e o que estávamos pensando naquele momento, o que imaginávamos naquele momento, e o que se deu de lá para cá, o que se deu até aqui. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Nessa semana que passou, até em função desse evento, já tendo esse evento em mente, eu comecei a resgatar algumas fotos, né, Marcelo? Pegar lá no meu iCloud, as fotos lá, que a gente vai ter mais de 20 mil fotos só no celular, e deixa eu ver o que tinha daquela época, daquele tempo, e achei um monte de coisas, lógico, muito menos do que o Sérgio tem, mas de coisas das nossas viagens, das nossas andanças pelo Brasil, indo atrás desse tema. E eram infinitas abordagens que existiam, né? Ao final do biênio da gestão do ministro Peluso, nós entregamos o programa do desenvolvimento da modernização do registro de imóveis da Amazônia Legal, que era dentro do qual surgiu o SRE. Esse programa tinha 12 projetos, dentro de 12 frentes, que se fosse considerar uma, elas apareceriam não ter nenhuma relação uma com a outra, né? Desde tem um laboratório de restauração de livros na Amazônia, restauração física de papel, foi isso que nós fomos buscar na Biblioteca Nacional. Tem uma pós-graduação em Direito Registral, quer dizer, coisas dessas faziam parte de um mesmo programa, de um mesmo escopo. Tudo tinha por objetivo levar à edificação do registro eletrônico, né? Um desses projetos concluído, pelo menos aquela primeira etapa, foi uma expedição ao Pará, né? Então, 26 cartórios de registro de imóveis no estado do Pará, visitados por duplas de registradores voluntários aqui de São Paulo, para a gente ter uma ideia do que era, o que era afinal. Quer dizer, quando a gente começou a pensar em registro eletrônico, de que nós estamos falando, né? Qual é a diversidade que a gente tem no Brasil? Quais são os extremos? Pegar um cartório da capital, aqui de São Paulo, um cartório de uma capital como no Rio Grande do Sul, um cartório com uma capital em Belém do Pará, com a estrutura, os recursos, o movimento, né, a receita para fazer investimentos, desenvolvimento, gente nesses locais focada no futuro, olhando para o futuro, e um cartório lá no interior da Amazônia, cujo acesso à internet se dava por aqueles pendrives de conexão 3G. Então, a gente tem que abarcar isso tudo nesse projeto. Então, vamos ter que conhecer, saber em que estágio estão esses cartórios. A gente faz uma suposição, mas quanto de verdade tem nas nossas impressões, né? Então, um dos projetos, para dar uma ideia só do que foi a variedade do programa da Amazônia, era esse, uma expedição para que, olha, registradores de São Paulo, nós conhecemos a realidade aqui, olhem lá, vejam o que é que se encontra lá, o que é que se pode colaborar ou aprender, né? E acabou se estabelecendo para alguns até um intercâmbio permanente, que virou uma espécie de um diálogo permanente de auxílio. Cartórios que nos surpreenderam positivamente, alguns que a gente imaginava, talvez vai encontrar um deserto de falha técnica e de problemas, de deficiências, e não. Encontramos até umas situações estruturadas em lugares extremamente remotos, e a demanda de todos era a mesma. Nós precisamos de informação. A gente tem dificuldade de ter acesso à informação, ao conhecimento aqui, ao que está sendo discutido sobre o assunto, decisões sobre direito registral. A gente tem muita dificuldade nesse tipo de acesso. Então, foi uma variedade, era uma variedade muito grande que tinha que ser abarcada nesse projeto, que tinha que ser contemplado. O laboratório de restauração de livros, né, o papel que já estava se desfazendo, como era possível restaurar isso, era possível refazer. E o governo federal é que havia dado um primeiro passo, absolutamente equivocado.
mas vinha já de 2009, em função da lei, o governo federal já sentia uma necessidade de que algo de registro eletrônico existisse, tinha as suas razões lá do programa Terra Legal na Amazônia, e ele dava o primeiro passo, separando verba pública para digitalização dos registros, como se isso fosse registro eletrônico, como se isso fosse resolver alguma coisa. E de cara, quando isso veio com o nosso conhecimento, né, que logo nos primeiros contatos o governo federal tomou consciência, era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e falou, olha, quem trata de cartório é o judiciário, né? O órgão normativo é o judiciário, o órgão regulador é o judiciário, a interface é com eles, e existe o CNJ, que tem abrangência nacional. Falou, perfeito, ótimo, tem alguém, ótimo, então... Vieram ao CNJ ainda na gestão do ministro Gilmar, eu ainda não estava lá, e dali surgiram, eu lembro quando eu cheguei, era abril de 2010, era o final, né? E foi na transição, e quando eu cheguei em abril de 2010, que era o início da gestão, e era o aniversário do CNJ, 5 anos de CNJ, e na sessão em que isso se comemorava, foram assinados 9 acordos de cooperação técnica entre o CNJ e órgãos, principalmente do Executivo, e o Marcelo foi o mentor disso. Ele trouxe, fez a ponte de uma gestão para outra, esses 9 projetos na área que, de algum modo, tinham interesse para a área do extrajudicial. Então, nós partimos dali. O governo federal dando um primeiro passo equivocado, mas, felizmente, logo vendo por onde era o caminho. O registro de imóveis, a regulação via órgãos da Justiça, CNJ, trouxe para cá e transferiu o dinheiro, deixou o dinheiro à disposição. Era, na época, 8 milhões, depois passou para 10 milhões. E diziam, não nos devolva esse dinheiro, façam. Nós não queremos dinheiro de volta, nós queremos que o CNJ faça, que avance com isso, porque isso é mais importante do que... mais importante de tudo é ter um órgão fazendo esse desenvolvimento. Então é interessante voltar para trás e ver o que a gente estava buscando lá. Eu lembro quando você pegasse uma lanterna no escuro lá no meio da floresta e começar a iluminar caminhos. Acender uma lâmpada e enxergar, olha, aqui parece ter uma passagem, aqui tem obstáculos, acho que aqui é necessário verificar. Então era uma lanterna mesmo, não tinha nada definido, né? Tinha algo, né, alguns artigos lá na Lei 11.977, absolutamente genéricos, como tem que ser na lei, né? Ela não pode descer a detalhe técnico, não tem como. Se ela descer, ela vai errar. Então, ela dava só uma linha geral, muito sem conceitos próprios, né? Inserirá os dados num sistema de registro eletrônico. O que quer dizer inserir dados em sistema de registro eletrônico? Na verdade, é construir um sistema de registro eletrônico, né? Não era questão de inserir dado como se fosse, talvez, um pouco aquela visão de digitalizar e embutir isso dentro de algum banco de dados. Então, vem todo esse processo. Eu acho que o diagnóstico que o Cláudio fez aqui é muito acurado, muito, muito interessante, assim, da importância, da relevância, da inevitabilidade do registro e, ao mesmo tempo, assim, o que aconteceu ao longo desse caminho, né, para que a gente não tenha avançado mais, ou não tivesse no estágio hoje já mais adiantado do SREI. O projeto é realmente gigantesco. A LSTEC, que fez o desenvolvimento dos requisitos técnicos e fez o desenho do conceito tecnológico do SREI, lembro numa das reuniões, até uma das que foram aqui em São Paulo, cada 3 semanas tinha reunião, e eu lembro de se dizer o seguinte, olha, esse projeto são 10 anos para implantar, 40 anos para povoar com todos os dados do Brasil, para integrar com todas as unidades do Brasil. Tomou um susto, falou, mas não se assuste, é assim mesmo. Implantação de sistema nesse porte, né, algo que vai abarcar todo o Brasil, né, é isso. São 10 anos para implantar e 40 anos para estar tudo povoado. Mas a questão é começar, tem que se fazer. O paralelo que o Cláudio fez aqui com o registro civil, o que eu vejo de diferença? O registro de imóvel, naquele cenário lá de 2010, quando eu passo a atuar, né, nesse tema, o registro de imóveis estava muito mais adiantado que todas as outras especialidades, né? Já tinha investimento muito maior em tecnologia, mais recursos,
várias iniciativas já espalhadas pelo país, já tinham uma incorporação de tecnologia muito grande. E é um tema, ainda hoje é um tema, o que é o registro eletrônico? É um tema bastante aberto, quer dizer, pode ser um monte de coisa o registro eletrônico, né? Pode ser de inúmeras formas. Observando os conceitos, aplicando os mesmos conceitos, dá para construir de infinitas maneiras. Então, eu acho que naquele momento o registro civil era uma das especialidades que tinha talvez o maior senso de necessidade, de imprescindibilidade. Nós precisamos, talvez mais do que os outros, fazer algo de integração, de passar a funcionar em meios eletrônicos, de prestar o serviço de modo eletrônico, modernizar, ganhar relevância, ganhar reconhecimento. Talvez eles tivessem ali um maior senso de necessidade, que talvez o registro de imóveis não tivesse tanto. Daí as várias diferenças de pensamento que são naturais em qualquer cenário. E eu acho que é sempre... A diversidade de pensamentos é inevitável. Mas, às vezes, a sensação de imprescindibilidade, de necessidade, que vai fazer aparar diferenças. Falar, olha, agora não tem mais jeito, nós temos que fazer. E eu acho que o registro, né, veio percorrendo caminhos, e eu acho que hoje eu tenho a sensação de que isso está acontecendo. Vem emergindo a sensação de agora é necessário, agora tem que sair, agora tem que fazer. Não dá para esperar mais. Né? Então, vou ter que aparar diferenças, diferenças de conceitos mesmo, de projetos, e tem que se construir, tem que se colocar no chão. Porque senão vem a ameaça de sempre de que alguém de fora queira fazer. Né? Então, a justiça, eu uso sempre esse paralelo, até porque eu atuei na implantação aqui de São Paulo do processo digital, e é uma revolução inacreditável que a justiça já atingiu e o que tem de potencial já preparado. Surgiu de alguns grandes empreendedores, alguns administradores com muita visão, e eu acho que qualquer coisa que se vá fazer, ela tem que sair de uma coordenação centralizada. Né? Foi assim na justiça. Eu não digo centralizado, no caso da justiça, não é uma centralização nacional. A centralização nacional que se quer fazer, eu acho até que está equivocado. Mas a integração nacional ela é indispensável. E a integração tem que partir de uma coordenação nacional. Pensar em fazer cada um a sua parte para encontrar lá no meio é um caminho muito incerto, e é um caminho que pode ser impraticável em termos econômicos. Cada um fazer seu investimento, fazer seu aporte, errar, acertar, até que nós nos encontremos e demos as mãos lá na frente. Eu acho que é um caminho de muita incerteza. A coordenação nacional, né, um ponto de convergência de onde emane as diretrizes, os conceitos, isso é o que viabiliza economicamente. Não é nem questão de redução de custo, é de viabilização de custo, porque eu acho inviável fazer de outro modo. E o registro traz, né, da sua história, da sua maneira de ser, que pulverizado, unidades que são autônomas, têm sua autonomia administrativa, de organização, sua receita independente, a decisão, a independência para tomada de decisões, de investimentos, tecnológicos, etc. A gente traz, então, essa cultura de que, bom, é nessa matriz que a coisa vai acontecer. Cada um vai fazer o seu esforço, o seu investimento coordenado para chegar lá. Não acho que é por aí. Acho que tem que ter coisas que realmente pensar do conjunto para a parte. Pensar de como é olhar o sistema de registro de fora. Tem que olhar de fora, porque ele está sendo olhado de fora, e olhado muito atentamente. Pelos dois grandes blocos que eu falo sempre, né? Governo de um lado, sociedade do outro, ou mercado, como queiram. Mercado, governo, sociedade, cidadão, usuário do serviço. Eles olham como um todo. E não interessa saber muito quais são as diferenças. Né? Então, para encerrando aqui, há muito tempo eu digo, para o usuário, seja ele cidadão, mercado, governo, o próprio judiciário, não tem que haver distinção entre o que é registro civil e registro de imóveis.
Então eu quero uma solução. Eu sou cidadão, olha, eu quero ter um inventário para fazer e fazer todo o registro. Por que eu tenho que ir de especialidade em especialidade, reunindo documentos para entregar numa determinada unidade do serviço? Por que isso não tudo é integrado? Apresenta a nota no fim. Fala, foram tantos certidões de registro civil, tantos registros de imóveis, veio a escritura, tantos traslados, tantos reconhecimentos de firma, tantas autenticações, está aqui a conta. Eu não quero saber quem faz o quê. Né? Então, essa integração, o grande portal que eu imagino lá desde quando a gente começou a pensar esse projeto, é o grande portal de serviço que internamente, ok, tem toda a distribuição de tarefas, atribuições, delegações, competências, serviços, receitas, né? Tem toda a sua organização interna, mas externamente, quanto mais um corpo só ele for, melhor. E a existência desses sites de serviço aqui, né, são os despachantes eletrônicos, ele tem que ser o nosso termômetro. Quanto mais disso tiver, quanto mais dinheiro essa turma estiver ganhando, sinal que menos nós estamos fazendo. Quando o serviço for verdadeiramente eficiente, transparente, confiável, conhecido, o cidadão sabe, não, tem um site lá dos cartórios oficial, lá eu confio, já fui, já usei, ou me contaram, me disseram onde ia, lá que eu sei fazer, e lá você paga só o preço legal, não paga nenhum centavo a mais. Vai reduzir ou vai sumir. Não é para ter intermediário entre o cidadão e o Estado. Não é para ter. Sem nenhum demérito às atividades que prestam serviço, mas elas estão simplesmente atendendo um gap do serviço, um vácuo. Elas estão ocupando um vácuo. Sem nenhum demérito à atividade. Estão explorando com a liberdade que tem. Mas não era para ter. Se o serviço for verdadeiramente eficiente, conhecido, tiver sua relevância identificada, não vai ter trabalho para isso. Esse é o nosso termômetro. Bom, eu encerro aqui para não me alongar. Obrigado.